essa primeira etapa, agora vamos iniciar a segunda etapa da resolução de problema. Então, a segunda etapa seria estabelecer um plano de resolução. A pergunta que pode ficar na cabeça do aluno é: tudo bem, eu montei, já sei quais são as incógnitas, sei qual é a condição e sei também quem é a função que eu preciso resolver. Mas e aí? Como é que eu vou batalhar nessa minha resolução? Que caminho eu vou seguir? Então, essa segunda etapa, o objetivo é esse. Qual é o seu plano estratégico? Bom, diante da vivência, o aluno pode pensar o seguinte: será que eu já resolvi algum problema similar? Se você já tiver trabalhado um problema similar, seria interessante que você percebesse ou relembrasse qual que foi o caminho a seguir. Uma outra ideia poderia ser o seguinte: bom, como às vezes o aluno nunca viu uma resolução parecida, é nesse momento que o professor de matemática aparece. Não para dar o caminho especificamente, mas para poder indicar uma ideia a se resolver. Com base nisso, nós temos as seguintes questões. O professor poderia perguntar para o aluno: você conhece algum problema semelhante? Algum problema que seria parecido com esse problema que você está trabalhando? Uma segunda coisa: se você não sabe trabalhar com um problema, será que esse problema na verdade seria um problema mais geral? Então, nesse caso, poderíamos trabalhar com um problema maior e depois especificamente com esse problema. Outra ideia seria o contrário. Às vezes o problema que você quer trabalhar é muito amplo. Então, nesse caso, será que não seria interessante particularizar? Ou seja, ver uma condição mais interessante ou mais fixa? Por exemplo, no caso do perímetro, você está trabalhando com perímetro P, um número P qualquer. Será que não seria mais fácil trabalhar com um número? Por exemplo, P igual a 2, P igual a 3 e assim por diante? Como eu comentei, uma outra ideia é trabalhar com analogia, ou seja, com problema similar que já pode ter sido feito em alguma aula anterior. E, finalmente, uma outra coisa que pode ser questionada é o seguinte: será que é necessário a condição a priori? Será que eu preciso da condição para poder trabalhar o problema? Bom, diante desses questionamentos, vamos retornar ao nosso problema da área de um retângulo qualquer. Então, paramos o seguinte: o aluno compreendeu o problema, sabe exatamente o que ele quer encontrar, seria a área, mas a área máxima a partir de duas dimensões desconhecidas, que nós chamamos de x e y. Uma coisa que poderia o professor fazer como intermediador na aula seria fazer as seguintes perguntas. Agora, lembrando a teoria de polia voltada ao nosso exemplo do retângulo. Bom, poderíamos começar com a seguinte pergunta: você conhece um problema correlato? A maioria das vezes o aluno vai chegar para você e dizer que não viu ou tem dúvida. E aí você pode
continuar fazendo aquelas perguntas. Conhece algum problema que tem a mesma incógnita ou a mesma pergunta? Então, com isso, você já vai fazendo com que seu aluno perceba o problema. E isso vai incentivar com que ele tenha vontade de resolver o problema. E não apenas um trabalho em sala de aula. Bom, diante dessas perguntas, vamos às perguntas mais práticas. Qual é a incógnita ou quais são as incógnitas? Nesse momento, os alunos que estão participando dessa atividade já perceberam que as dimensões do meu retângulo são as incógnitas, são os elementos desconhecidos. Poderíamos fazer também outras perguntas. Que condições deve satisfazer o retângulo para que você procura? E aí o aluno novamente vai recordar quais são as hipóteses do teorema e vai te responder que, dado um perímetro fixo, nós gostaríamos de ter a área máxima. E aí, novamente, você faz a pergunta: conhece algum problema que seja correlato ou que tenha o mesmo tipo de pergunta? Com isso, o aluno vai ficar já com aquela ideia, aquela pulga atrás da orelha para poder resolver o problema. Então, vamos fazer o seguinte: precisamos saber como resolver o problema a partir da área. Nesse caso, a área é igual o produto das dimensões. Então, nesse caso, a área, que eu vou chamar de A, é igual a x vezes y. E, segundo, temos o perímetro fixo. Nesse caso, perímetro igual a 2 vezes um lado x mais 2 vezes um lado y. Com isso fica a pergunta: como que eu vou resolver esse problema tendo o perímetro fixo, que é a nossa hipótese, procurando a área máxima? Nesse caso, entraria a nossa ideia de professor. Você pode dizer para o aluno o seguinte: existe um tipo de função que é a chamada função quadrática que pode nos auxiliar na resolução de problema. Ou se o aluno perceber que tem duas variáveis x e y, eu poderia trabalhar apenas com uma variável. Então, nesse caso, nós vamos chegar à terceira etapa.